Olá, pessoal. Eu sou o professor João Batista, do Departamento de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente, e hoje nós temos aqui um tema extremamente importante, que eu diria o tema mais básico, mas ao mesmo tempo que acompanha toda a assistência médico-obstétrica, que é a assistência pré-natal e também a avaliação obstétrica. Nós vamos hoje ver aqui os pontos mais importantes dessa abordagem dentro da área da atenção à saúde da mulher e da criança, e do seu bebê, do seu recém-nascido. O nosso objetivo nesse módulo é conhecer a rotina de assistência pré-natal. Vamos conhecer também sobre os exames, essa avaliação de exames complementares, não só a avaliação médica, clínica, mas também de exames e também de suportes que nós precisamos muitas vezes fazer na gravidez, tanto profiláticos quanto terapêuticos. Nós vamos ver a diferença entre essas duas situações. Vamos começar aqui com algumas perguntas básicas. Primeira de todas, o que é o pré-natal? Por que fazer o pré-natal? Outra coisa importante, quais são as modalidades de pré-natal? Tem diferença de pré-natal diferente de acordo com o perfil da paciente? E quando é que começa? Quando é que termina o pré-natal? E dentro daquela avaliação que eu falei, como é que é a programação de consultas de rotina, dependendo da fase da gravidez, da paciente, suas comorbidades, como é que é feita essa programação de consultas? Quais são os exames? E também como é que a gente indica, acompanha essa questão da assistência ao parto. Nosso objetivo aqui, o pré-natal vai até o parto, mas a gente está sempre de olho no resultado dessa assistência pré-natal, porque é para isso que a gente tem esse atendimento, esse acompanhamento. Então, sejam todos bem-vindos. Vamos, então, abrir esse livro, esse capítulo sobre assistência pré-natal e avaliação obstétrica. Ok? Bom, começando aqui pelo conceito, o que o Ministério da Saúde nos fala sobre assistência pré-natal. A Organização Mundial de Saúde diz que saúde é cuidar, garantir o bem-estar físico, psíquico, social e espiritual das pessoas. Dentro dessa proposta de garantir a boa saúde, nós temos a assistência pré-natal, que é garantir, assegurar que cada gestação termine um parto com um recém-nascido saudável e sem nenhum prejuízo para a mãe. Então, digamos, um subconceito do conceito de saúde da Organização Mundial de Saúde. E outra visão interessante sobre a assistência pré-natal, aqui já é uma visão de algumas instituições internacionais, é que a assistência pré-natal visa proporcionar a rigidez do organismo materno, ou seja, nós temos que pesquisar se ela não tem doença, porque muitas vezes as doenças são crônicas, assintomáticas, e vão aparecer muitas vezes os sintomas na gravidez. Muitas vezes o primeiro episódio da doença pode se desencadear durante a gravidez, como as leucoses, como as doenças reumatológicas, o lúpus, algumas doenças crônicas infecciosas. Muitas vezes a paciente, ou hipertensão, ou diabetes, que ela não sabia que tinha, na gravidez nós vamos detectar, porque essas doenças, cardiopatias, por exemplo, elas podem causar uma situação de perigo muito grande para a gestante e para o seu bebê. Então, nós precisamos detectar isso o mais breve possível. Muitas vezes a paciente já faz um tratamento crônico de alguma doença, mas muitas vezes não sabe, não tem sintomas. Na gravidez, como há um aumento das necessidades do organismo, tudo está funcionando em ritmo máximo, esses sintomas vão aparecer, essa doença pode descompensar durante a gravidez. Outra coisa importantíssima que é o papel do médico, da equipe pré-natalista, como orientadores, porque as pacientes, muitas vezes, uma primigesta, uma paciente jovem, ela não tem noção do que é a gravidez, do que é normal, o que é anormal. Houve muitos tabus, muitos mitos, e nós precisamos desmistificar essas informações muitas vezes
equivocadas, né, que podem comprometer o seu bem-estar. Tá? Então, só a questão da orientação, mas também um amparo psicológico e social. Algumas situações, o problema físico ou psicológico não é o mais importante, é a condição social que coloca a paciente numa situação de risco. Tá? Enfim, garantir, então, que tudo isso aí seja oferecido para qualquer gestante, né? E que a gente crie uma estrutura adequada para dar esse suporte para a gestante, né? Não só para ela, mas também para o seu bebê, garantindo aí o que eu disse de bem-estar para o binômio. Bom, se a gente fosse elencar aqui os 3 mais importantes objetivos que estão dentro desse cenário aí, desse contexto, do conceito de atenção pré-natal, né? Nosso objetivo é exatamente começar numa visão preventiva, né? A gravidez é uma situação fisiológica, não é uma doença, né? Mas nós precisamos tomar algumas medidas preventivas para evitar que um problema crônico, ou uma infecção, uma coisa que possa acontecer na gravidez, venha comprometer a rigidez, né, dessa gravidez, dessa grávida, né? E como eu falei aqui, às vezes até esse suporte, muitas vezes, mas o posto de saúde, ele cuida da saúde, da questão de tratar doenças. Não só disso, nós temos as referências, né, os programas do governo para dar suporte social para algumas situações específicas, né, de algumas gestantes. Né? Instruir a paciente, né, sobre a sua gravidez, tirar todas as dúvidas, né? A questão do respeito, né, à gravidez, tá certo? E também é importante a gente, além desse suporte, né, para a gestante, também para o seu companheiro. Dentro do modelo do SUS hoje, do pré-natal, o parceiro também faz parte da consulta. Ele tem que estar junto com a sua companheira, né? E muitas vezes também receber todo o suporte, de fazer exames, de receber tratamentos, né? Às vezes até acompanhamento médico especializado, porque em algumas situações isso vai impactar também no resultado da gravidez. Por exemplo, na sífilis, né? Algumas doenças infecciosas sexualmente transmissíveis podem comprometer o bebê se o esposo, o companheiro, não for também tratado, acompanhado devidamente, né? Então, são esses 3 aí: identificar aquelas situações que colocam em risco, fatores de risco, tá? Dar esse apoio, esse suporte, tá? E envolver também o companheiro e a família dessa paciente, que tem que estar também junto nessa missão de levar a gravidez ao sucesso. Bom, para facilitar a gente entender assim de uma forma bem prática, pragmática, né, nós colocamos aqui 10 passos fundamentais, né? Então, acho que tem algumas coisas que a gente poderia complementar, mas aqui são as 10 coisas que, se você não tiver isso aqui, eu não posso dizer que teve uma assistência pré-natal adequada. Quais são esses 10 passos? O primeiro passo é a questão da abordagem, do engajamento da paciente, do seu companheiro e da sua família dentro do programa pré-natal. Isso tem que ser o mais precoce possível. O ideal é que ela fosse acompanhada, abordada antes de engravidar. Quando ela desejasse ter um filho, né, já pudesse começar a fazer alguns exames pré-nupciais. Mas, se não for possível, que na maioria das vezes isso não acontece, o mais precoce possível dentro dos primeiros 3 meses, essa primeira abordagem. Isso é fundamental. O passo mais importante é capturar, né, digamos assim, persuadir a gestante e sua família a aderir ao pré-natal. Depois nós vamos falar aqui sobre quais são os maiores riscos da gravidez e como é que o pré-natal pode ser importante em relação a isso. Mas, nesse momento, é trazer a paciente para dentro do programa de pré-natal. Garantir todos os recursos humanos, físicos, materiais, insumos, enfim, todo o suporte social para que ela possa, para não ter nenhuma dificuldade de acesso, de avaliação, de tratamentos, né, que sejam necessários. Aqui a gente pode ter uma situação de uma grávida de uma gravidez de risco habitual e uma gravidez de alto risco. O que seria a gravidez de risco habitual? Seria aquela gestante completamente saudável,
não tem nenhuma doença crônica, não tem um passado obstétrico complicado, né? E que está com a gravidez completamente dentro dos padrões fisiológicos. Essa gestante, ela pode e deve ser acompanhada na atenção primária. É o lugar ideal para acompanhá-la. Inclusive, em algumas situações, até no atendimento domiciliar, é possível fazer um pré-natal de qualidade. E a estrutura é mínima, né? É um consultório, ou os equipamentos básicos, né? Como a balança, o tensiômetro, aparelho de pressão, a fita médica, enfim, o cartão da gestante. Não precisa de muita tecnologia para uma atenção à gravidez de risco habitual, que é, hoje, em torno de 85% das gestantes, né? Você pode fazer um pré-natal de altíssima qualidade, extremamente humanizado, sem precisar de tecnologias ou serviços de alta complexidade. Mas algumas situações, esses 10%, 15% de pacientes que ou já têm algum problema ou aparecem com algum problema durante o pré-natal, aí precisa de um apoio especializado. Muitas vezes a consulta é feita lá na atenção primária e também há uma outra consulta no serviço especializado, onde você tem mais recursos tecnológicos, especialistas, às vezes até para internações prolongadas dessas pacientes, né? E esse caso aí, às vezes a situação é tão grave, o risco é tão grande, uma grave cardiopatia ou uma placenta normalmente inserida sangrando, enfim, algumas situações a paciente precisa realmente, como uma infecção por HIV, ficar acompanhada exclusivamente no hospital especializado terciário, né? Mas na maioria das vezes, como eu falei, nós podemos resolver essa questão lá na atenção primária, onde nós devemos fazer um pré-natal de altíssima qualidade. No terceiro passo, que a gente quer destacar aqui, é a questão da avaliação dos resultados, dos exames, dos pareceres. Não adianta fazer o pedido e não ter o laudo do pedido, né? Não ter o laudo do parecerista que está acompanhando, ou não ter o registro seguro daquela atenção. Né? Temos que criar um sistema de notificação, de registro, de avaliação, garantir o acesso ao laboratório e o resultado do laudo, né? O laudo daquele exame que ela fez fora da unidade de assistência pré-natal. O quarto passo importante que a gente não pode perder de vista é promover a escuta ativa e qualificada da gestante. O que seria uma escuta ativa, qualificada? Exatamente, não é só questão de cuidar dos problemas, né, de doenças ou fatores de risco, da questão das dúvidas, né, de esclarecimentos, de tirar todas os mitos, né, que rondam em torno da questão do parto, né, do pré-natal. Muitas vezes, alguns serviços criam um ambiente de grupos sociais ali, onde ele junta ali pessoas que estão iniciando primeira gravidez, com mulheres que já têm uma experiência, com profissionais orientados, acompanhados por um profissional qualificado, exatamente para explicar o que é que acontece na gravidez, por que esses sintomas, o que é normal, o que é anormal, tá? E também identificar essas ansiedades, angústias, né? Essas dificuldades até socioeconômicas de alguns pacientes, né? E também aquela troca de experiência. Então, essa escuta ativa, qualificada, ela é extremamente importante para tranquilizar a gravidez e para você poder também fazer um bom planejamento, né? O terceiro passo que a gente queria destacar aqui é garantir o acesso. Às vezes a paciente não foi para a consulta porque não tinha o dinheiro para pagar a passagem do ônibus, enfim, do transporte, né? Existem programas do governo para dar esse suporte. A Secretaria de Saúde tem a obrigação de garantir o acesso, né? Procurar o local adequado, mais próximo, e dar essa condição de acesso através de seus programas sociais. Algumas instituições, como a Casa do Cidadão, né? Que tem alguns programas de atenção à gestante. Não só a questão do acesso, a questão, às vezes, de um medicamento, de um exame que não tem na atenção primária, ou uma nutrição especial, né, para aquela gestante que está precisando. Tá? O sexto passo, como eu falei aqui, essa questão do empoderamento, né, e dar a condição da gestante, né,
de ter toda a sua assistência independente da sua complexidade. Eu tenho que garantir com pactuações, com acordos, né, prévios, se ela precisar de uma emergência, se ela precisar de uma UTI, se ela precisar de um endocrinologista, né, nós temos que ter a unidade que está fazendo o acompanhamento, ela tem que ter essas referências já asseguradas, né, fechadas, para fazer esse encaminhamento, não haja perda de tempo em algumas situações que o tempo é muito importante, né? O sétimo passo que a gente queria falar aqui, a gente falou aqui do primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto, vamos falar do sétimo. Garantir acesso à unidade especializada, que é exatamente o que nós falamos agora, né? Se ela precisar, ela tem como chegar ao local que vai resolver. Muitas vezes o pré-natal começa como um risco habitual, mas pode se transformar num pré-natal de alto risco, né? O inverso é muito raro, né? Um alto risco voltar para ser atenção primária é raro. Agora, muitas vezes, um pré-natal de risco habitual pode se tornar depois um pré-natal que necessite de serviço especializado de apoio, né? Estimular, né, informar sobre os benefícios, né, do parto fisiológico, né? Muitas vezes fazer o plano de parto. Isso aqui é o planejamento, exatamente. Muitas vezes também, hoje com o programa de assistência pré-natal e parto humanizado, a paciente passa a ter mais direitos. Por exemplo, no seu plano de parto, ela pode dizer o que é que ela quer, o que é que ela não quer que aconteça, por exemplo. Ela pode dizer que não aceita o CREDE, que não quer que façam episiotomias, cristés ou ocitocina, né? Então, são condições que a paciente pode não só ser informada, mas participar das decisões. E ela já antecipadamente dizer o que é que ela não aceita, ela que não quer em determinada maternidade, né? Isso aí são direitos que são assegurados por lei hoje em dia, tá? A questão da indicação, se é parto vaginal ou cesariano, ainda é uma decisão médica, mas já há uma discussão aí na Câmara, um projeto de lei para também dar esse empoderamento para a paciente e sua família decidir, né, como a questão da laqueadura tubária, né, se ela vai querer essa opção ou essa opção. Logicamente que ela vai ser bem informada, né, sobre os riscos, benefícios de cada via de parto que ela possa decidir, né? O nono passo, toda gestante tem direito de conhecer a sua unidade. Então, por exemplo, não é só a unidade que está fazendo pré-natal, é a unidade onde ela vai ter o parto, até fazer uma visita lá para conhecer onde é que é a porta de acesso, como é que faz um exame, como é que é feita uma avaliação especializada, conhecer a estrutura onde ela vai ter o seu bebê, onde ela vai ficar depois, né? Então, ela tem uma visão antecipada de tudo que vai acontecer durante a gravidez e durante o parto e depois do parto, né? Isso dá uma tranquilidade, dá uma celeridade no processo de atendimento impressionante, né? E hoje está dentro da lei, está dentro do Programa Nacional da Atenção Humanizada, né? Então, a gente precisa criar essas pactuações e a paciente tem que ter essa oportunidade de ir visitar a unidade onde ela vai ter o seu bebê, tá certo? O nono passo importante, toda gestante tem direito de conhecer e visitar o seu serviço, e o 10º passo é que ela precisa conhecer a legislação que lhe protege, o seu estado de direito. Não precisa ser um advogado aqui para conversar com o paciente. A equipe de profissionais que dá assistência pode informar quais são os direitos e também algumas obrigações, responsabilidades, né, atribuições da gestante e da sua família dentro desse processo assistencial. Então, esse Estado de Direito é exatamente assegurar que ela conheça toda a legislação atualizada, seus direitos, né, e como ter acesso a esses direitos. Tá? Então, com esses 10 passos, a gente tem aqui condição de fazer uma assistência pré-natal de altíssima qualidade, sem desperdícios, né? Aproveitando toda a infraestrutura, capacidade instalada e o talento dos nossos profissionais. Tá? Bom, vamos passar adiante aqui, falando agora, saindo da visão preliminar, digamos assim, entrando dentro do nosso programa de atenção, né? A primeira consulta.
eu digo que o primeiro passo, como diz o chinês, é o mais importante, né? A primeira consulta captou a gestante, né? Seduziu ali para que ela possa aderir ao programa de pré-natal, ela, seu esposo e sua família, né? Nós vamos fazer um acolhimento, e dentro desse acolhimento nós vamos fazer uma classificação de risco. Depois disso aí, nós vamos avaliar, fazer a avaliação clínico-obstétrica, fazer o exame físico, pedir os exames de rotina, nós vamos fazer as orientações terapêuticas necessárias, vacinas, né? E também pactuar com a paciente como é que vai ser esse acompanhamento, esse cronograma de visitas, né, de acompanhamento pré-natal. Então, nossa aula agora vai ficar exatamente focando cada um desses 7 tópicos aqui, tá? Começando aqui pelo acolhimento. O acolhimento é, diga assim, o momento ímpar, a hora de ouro, digamos, do pré-natal, porque você vai criar uma relação de confiança, né, e de comprometimento mútuo, né, da família com o serviço e do serviço com a família, de que essa paciente ela não pode abandonar o pré-natal. Uma vez iniciada, ela tem que ir até o final, né? Então, a gente tem que criar esse clima de forma cordial, de forma assertiva, de forma científica, né? Mas de forma humanizada, para que a paciente se sinta confortável, se sinta bem e tenha todo o interesse em colaborar com a sua própria assistência, né? E aí, como é que a gente consegue esse engajamento? Através do autoconhecimento, dela conhecer o seu corpo, conhecer a sua condição, suas possibilidades, limitações, né? E aquela escuta qualificada, ativa qualificada, é realmente o momento para conseguir gerar esse autoconhecimento para a gestante, para a sua família, né? E estimular a parceria, né, do seu companheiro dentro desse programa, dessa atenção, né? É muito importante hoje, porque o pré-natal inclui o parceiro como paciente dentro né, ativo, né, dentro desse programa. Inclusive, isso está previsto, essa participação, dar todas as condições, né, de avaliação médica, laboratorial, de tratamentos para os dois, não só para a gestante. Porque, como eu falei, tem situações que não adianta tratar só um, né? Isso aí está na Lei 11.108 de 2005. Né? Muita gente desconhece, acha que isso é só um favor. Não é um favor, é legal, é uma obrigação. Tá? Então, o acolhimento é esse momento mágico da recepção, né? Onde você vai fazer essa adesão, né? Esse engajamento, essa classificação de risco, você vai saber se a paciente é de risco habital ou de alto risco e ver quais são os serviços que nós vamos acionar para fazer esse trabalho junto, né? Vamos montar a equipe de assistência, né? Qual é a equipe que vai precisar ser agregada para dar essa assistência àquela gestante de forma personalizada, né? Personificada, né? Customizada, tá? Feito essa etapa, nós vamos para a segunda. Nós vamos fazer a avaliação desses fatores de risco, tá? Vamos avaliar isso aí através das nossas ferramentas clínicas, né? Que a gente tem para qualquer avaliação médica, né? Nós vamos fazer uma boa anamnese, onde a gente vai pesquisar desde as questões socioambientais, culturais, profissão, hábitos, né? Estado civil. O estado civil não interessa aqui se é casado ou solteiro, interessa se ela tem um companheiro, uma relação pessoal com alguém, né? Mora com alguém, tem uma vida sexual ativa com alguém. Isso é que nos interessa mais do que se ela tem um documento que é casada ou junta, não interessa isso aí, tá certo? Mas nós vamos, nesse momento, fazer digamos assim, uma perferização dessa gestante. Quem é essa gestante? De onde ela vem, né? É a primeira gestação, como é que ela está em relação à sua condição biológica, psíquica, né? E aí vamos avaliar o peso, vamos avaliar o ganho ponderal mês a mês, né? Enfim, e aí começa então a nossa semiologia, né? E algumas situações que são importantes aqui que eu gosto de destacar quando você está fazendo pré-natal, principalmente uma gestante que está já no fim da gravidez, né, alguns sinais de alerta para algumas doenças gravíssimas são relacionadas com as causas maiores de mortalidade, né?
por exemplo, as doenças hipertensivas, né? As infecções, tá? São problemas que são controláveis ou tratáveis, né? Mas desde que você detecte precocemente. Então, se a paciente chega com a história de cefaleia persistente, intensa, dor epigástrica, né? Alterações visuais, né? Alguns sintomas urinários, essa paciente precisa, né, de uma atenção mais rebuscada, com avaliação complementar, com monitoramentos, né? Então, são algumas coisas que na anamnese a gente já vai ali, né, durante o pré-natal, identificando, tá? Bom, toda essa avaliação a gente utiliza o nosso prontuário, né, da paciente, pode ser um prontuário físico ou eletrônico, agora está entrando agora a saúde digital e tudo está se informatizando, né? Mas é importante que a paciente saia da consulta com um registro daquilo que foi feito, daquilo que foi avaliado, né? Daquela programação, no seu cartão pré-natal, porque muitas vezes o posto de saúde, por exemplo, não funciona muitas vezes 24 horas. Então, ela tendo uma necessidade, ela pode ir para uma emergência e lá você tem um histórico completo, né? Que rapidamente você consegue identificar quais são as condições básicas dessa paciente para dar uma atenção de emergência, né? Então, o cartão de pré-natal, esse aqui é um modelo do Ministério da Saúde, né? Que contempla toda essa atenção que nós estamos falando aqui. Vou aqui mostrar em detalhes, né? No primeira faixa do cartão, nós temos toda a identificação da paciente, né? Esse é um dos problemas aqui no nosso país, da nossa região. Muitas pacientes dão o nome errado, ou usam o apelido. Então, isso é muito importante, ter o nome correto da paciente, porque, principalmente com a digitalização, nós vamos precisar rastrear esses atendimentos anteriores. Nós precisamos ter o nome correto da paciente, o número do cartão do SUS, né, um número único ou CPF que eu possa realmente puxar todas as informações anteriores dela, né? E aí, dentro dessa visão de buscar informações anteriores, né, dos antecedentes clínicos, pessoais e familiares também, porque existem fortes relações aí de doenças hereditárias, né? Histórico da gravidez atual, a gente vai ver todo o acompanhamento dessa gravidez, né? Eu vou já mostrar aqui as variáveis que a gente vai monitorar, a questão da mensuração clínica e obstétrica, né? Da avaliação clínica e obstétrica, os exames, como é que foi a questão dos diagnósticos que ela teve infecção, teve crise hipertensiva, teve cálculo, enfim, tudo isso aí vai estar dentro do cartão, né? E aqui do lado nós vamos ver alguns parâmetros assim da evolução da gravidez, né? A curva de crescimento ponderal, a curva de crescimento do útero, que vai nos sinalizar para possíveis problemas, né, que vão impactar lá no parto, tá? E nós já podemos estar nos antecipando aqui. E depois nós vamos ter informações também no cartão sobre o parto, né? Como foi o parto, se teve alguma complicação, como o bebê nasceu, as condições do bebê, né? E também do segmento pós-parto, segmento puerperal. Então, o cartão ele realmente resume muitas informações extremamente úteis e necessárias para que você possa ter um segmento, um acompanhamento, uma continuidade da assistência, né? Mesmo que ela não esteja mais naquele posto, aquela unidade de atenção onde ela começou o seu pré-natal. E aqui nós temos uma faixa aqui ampliada desse cartão, que eu queria destacar aqui que tem algumas informações que, se você marcar a coluna da esquerda, que está tudo fisiológico, é uma gravidez de risco habitual. Se você marcar um X em qualquer uma dessas itens da coluna da direita, nós temos aí uma paciente que está com a gravidez de alto risco, né? Então, isso aqui já, assim, rapidamente você consegue, olhando para o cartão, já perceber se é uma gravidez de alto risco ou baixo risco, para ver qual é o local, as condições adequadas para atendimento dessa gestante, né? Tem alguns cartões mais elegantes que estão saindo aí, mas o importante é que o conteúdo seja o mesmo, né? Eu tenho todo o histórico, tudo que aconteceu nessa gravidez, né? E eu posso dizer o que está sendo feito e o que nós estamos planejando para os próximos passos, tá? Para que ela chegue ao parto com a gravidez mais fisiológica possível, né? E aqui nós temos aquele
cartãozinho ali, os 2 cartões, um que avalia o crescimento ponderal, extremamente importante, infelizmente pouco utilizado. Esse cartão tem validade científica, nível 1A, 1B, ou seja, foi testado e validado por pesquisas de altíssimo nível técnico, né? E muitas vezes ele não é utilizado. E é tão simples, né? Esse aqui do ganho ponderal, porque uma coisa é o peso da paciente, durante a sua vida, né? Digamos assim, antes da gravidez. E outra coisa é o peso que ela tem quando está grávida, que ele vai evoluindo, né? Ela sai lá de 7, 8 quilos, vai para 15, 16 quilos no final da gravidez. E isso esse ganho ponderal ele é necessário e ele precisa ser dentro de uma faixa, digamos assim, normalidade, né? Então a gente está vendo aqui essa faixazinha azul clara, né? Essa faixa azul clara é exatamente a faixa que tem o seu limite superior e inferior de normalidade, né? Abaixo desse peso aqui nós temos possivelmente um estágio de desnutrição. Acima dele tem um estado de sobrepeso ou de obesidade, né? Saiu dessa curva aqui azulzinha, você já pode dizer que está dentro de uma situação que merece ali uma luz, acende uma luz, né, vermelha de atenção, porque é uma gravidez de alto risco. Do lado direito, nós temos um outro gráfico aqui que acompanha o crescimento uterino. Então, aqui você vai ter uma ideia, esses 2 gráficos eles são correlacionados. Então, a gente tem que olhar os 2 sempre. Tá? Aqui eu vou ver o crescimento do útero de acordo com a idade gestacional. E se o útero está crescendo pouco, pode ser que haja uma restrição do crescimento fetal, né? Ou uma diminuição do líquido. Né? Se está acima do percentil 90, né? Já pode ser ou uma gravidez múltipla, ou um excesso de líquido, ou um feto que está crescendo muito, que vai se tornar macrossômico, né? E aí a gente já começa a atentar para algumas doenças que podem causar macrossomia fetal, né? Então, não é que isso aqui vai dar o diagnóstico etiológico, mas vai chamar a atenção, fazer o diagnóstico sindrômico, né? E dali você parte para um diagnóstico mais aprofundado, com ultrassom, com outros exames, né? Com Doppler, que você possa identificar melhor não só o problema, mas a causa do problema e qual é a solução que você vai dar para que aquele distúrbio não evolua e piore durante a gravidez, né? Então, são 2 gráficos extremamente importantes que estão lá no cartão pré-natal e em poucos segundos a gente consegue preencher. A gente vai pegar dados do próprio pré-natal, do próprio cartão, para preencher essas curvas aqui. Tá? É importante isso aí. E aqui está exatamente o acompanhamento, né? Onde você vai colocar aqui os dados antropométricos, né? O peso, aí calcula a idade gestacional, vai ver a questão da pressão, da evolução da pressão, né? São alguns parâmetros aqui que vão ser úteis, né, para o preenchimento daquelas 2 curvas ali que nós mostramos, né? E além disso aqui, a gente vai avaliar também como é que está o bebê, né? Como é que está a vitabilidade e a maturidade do bebê. Porque à medida que você vai vendo o crescimento uterino, o ganho ponderal, o aumento do bebê, você vai avaliando se isso está dentro de curvas de normalidade, né? Então, qualquer desvio já chama atenção para fazer uma investigação e um acompanhamento diferenciado. Então, isso vai aumentando a segurança da assistência pré-natal. Bom, a anamnese é uma anamnese clínica, né? Logicamente dirigida para o binômio materno-infantil, materno-fetal, e depois disso nós vamos fazer um exame físico, né? E aí o exame físico, como sempre, nós começamos com a avaliação física geral. Não só obstétrica, porque, às vezes, o problema clínico pode ser mais importante, impactante do que o próprio problema na gravidez, né? E precisa, muitas vezes, ser controlado. Um paciente teve uma febre reumática, desenvolveu uma estenose mitral. Ela pode ter uma descompensação cardíaca, um edema agudo do pulmão, durante a gravidez, que aumenta o volume plasmático, o número de hemácias, a sobrecarga ao coração, que já estava com um problema de uma cardiopatia crônica, né? E aí pode haver uma descompensação. Então, é importante fazer uma avaliação clínica geral antes da avaliação obstétrica. A não sei que você esteja diante de uma emergência, né? Aí você começa com a obstétrica, né? Mas, normalmente, a gente começa com a clínico geral e depois a gente vai para a avaliação obstétrica, especificamente, né? Então, a avaliação clínica, todo mundo conhece, a avaliação
cabeça, pele, fôneros, extremidades, né? Avaliação cardiopulmonar, enfim. Depois você vai para a avaliação mais especializada, tireoide, abdômen, mamas, né? E importante chamar atenção para a questão, duas coisas importantes que nessa avaliação física já é possível chamar atenção, né? A questão do ganho ponderal da paciente e a pressão arterial. Porque o ganho ponderal pode estar excessivo, está relacionado não com porque ela aumentou o peso, porque engordou, mas porque ela está retendo líquidos. E isso pode ser um sinal, né, de um problema relacionado com as crises hipertensivas, né, com a pré-eclâmpsia ou eclâmpsia, né? E a pressão arterial também, o acompanhamento, se ela tinha uma pressão 10/7, e de repente passa para 12/8, para 13/9, essa pressão é extremamente preocupante, apesar de ainda estar numa fase normal, já mostra uma evolução ruim, principalmente se isso acontece no final da gravidez. Então, no exame físico clínico, você já consegue ali ter uma sinalização de alguns problemas que podem estar relacionados com a gravidez também, né? Então, aqui nessa questão da avaliação nutricional, digamos assim, sem olhar a curva de crescimento ponderal, né, para avaliar o estado nutricional, se ela vai precisar de um nutricionista para acompanhar, fazer um rastreio, um segmento, né? A gente aqui rapidamente você olha pelo índice de massa corporal, né? Se a paciente tiver entre 19 e 25, então a gente entende que aparentemente até ali está tudo bem, mas se ela está com um índice de massa corporal abaixo de 19 ou acima de 25, né? Já começa a chamar atenção para a necessidade de uma equipe multiespecializada acompanhando essa paciente, né? Então, são coisas importantes. E aí vem aquela curva de avaliação nutricional que nós falamos, que vai nos mostrar como é que está o nível do tempo, com o tempo, o que está acontecendo, né? Se ela está com ganho ponderal acima, eu disse, a questão pode ser um aumento porque está ingerindo muitas calorias, né, engordando, ou pode ser um edema, retenção de líquido. E aí nos preocupa bastante, né? Esse edema é um edema de membros inferiores. As pacientes que estão grávidas, principalmente no final da gravidez, elas têm um retorno venoso mais lento. Então, é comum um edema de membros inferiores, mas é um edema bilateral, discreto. Não é um edema que faz um cacifo 3 cruzes em 4, 4 cruzes em 4. Nem aquele edema que a paciente amanhece com a face edemaciada, as mãos edemaciadas, às vezes até dormência nas mãos. Isso é um sinal ruim, porque pode ser algum problema renal e pode ser algum outro problema relacionado com doenças hipertensivas, né? Outra coisa que chama atenção em relação à pesquisa do edema é se há assimetria desse edema, né? Em relação aos membros, né? Ou principalmente os membros inferiores, que aí pode ser um sinal de tromboembolismo, que é uma das principais causas de mortalidade materna, né? São as crises hipertensivas, o tromboembolismo, as hemorragias uterinas, as doenças infecciosas, a sepse, né? Então, são coisas que a gente tem que estar muito atento, né, para não deixar passar nas nossas avaliações de pré-natal. Tá? Veja como é importante o pré-natal. A gente está detectando situações gravíssimas que podem levar à morte da mãe e do bebê, né, se não forem adequadamente ou oportunamente abordadas e tratadas e controladas, né? E no pré-natal, exatamente a oportunidade que a gente tem para fazer isso, né? Então, por exemplo, se a pressão já está em 140/90, a gente deixa a paciente ali em repouso, avalia de novo. Se a pressão continua depois do repouso, sentadinha ou deitada em decúbito lateral esquerdo, a pressão continua acima de 140/90, isso aqui já é um diagnóstico, né, para internar essa paciente e fazer um monitoramento com outros exames e avaliar se realmente ela não já está evoluindo para uma complicação grave, né? Bom, além dessa avaliação clínica, né, aí nós vamos para a avaliação obstétrica, né? Nós vamos avaliar o crescimento uterino, né? A gente vê aquela curva que mês a mês a gente vai medindo a altura do útero, né? Depois nós vamos fazer uma avaliação da estática fetal, né? Da dinâmica fetal, né? Que aí inclui também a avaliação da vitabilidade fetal. Então, o exame obstétrico é basicamente a gente vê a questão do crescimento uterino, tá? Isso aí a gente faz de forma simples com a medida do fundo uterino. Nós vamos avaliar a estática fetal, como é que o bebê está dentro do útero, porque isso tem a ver com
a via de parto que nós vamos fazer, né? Se ele vai ser cefálico, se vai ser pélvico, né? Ou se ele está transverso. E nós vamos ver também a habitabilidade através da ausculta, dos batimentos cardiofetais. Basicamente isso. O toque vaginal a gente faz com a paciente quando ela está com contrações, com metrocístoles, tá? Tem algumas situações até que são contraindicadas, né? Ou a gente deve usar com mais parcimônia. A paciente está com sangramento, está com perda de líquido amniótico, a gente não deve fazer toques, né? Mas ela tem contrações, a gente faz o toque. Normalmente não se faz o toque, porque toda manobra obstétrica ela tem efeitos indesejáveis, né? Ela é morbigênica, digamos assim, né? Ela pode gerar problema. Então, a gente só faz, pode levar infecção para dentro do útero, né? Então, a gente só faz quando a gente tem necessidade de tomar uma decisão, tá? Então, o toque não faz parte da rotina da avaliação obstétrica, nem clínica, nem obstétrica. A não ser que você esteja fazendo uma avaliação ginecológica. Aí, muitas vezes, precisa, né, fazer o toque. Ou uma situação de emergência. Quando você faz a medida da altura uterina, é possível estimar o peso do bebê. Isso é uma informação extremamente importante. Se você tem um acompanhamento ultrassonográfico seriado, essa informação com o interesse de avaliar o crescimento do bebê, ela não tem tanta importância. Mas a altura uterina dá outras informações interessantes, como a questão da avaliação da estática do bebê, onde o bebê está. Tá? Então, vamos ver aqui a questão da aferição do peso fetal. O peso fetal, a gente pode, pela regra de Johnson, né, a gente calcular da seguinte forma. Você multiplica 155 vezes a altura uterina menos uma constante. Normalmente eu uso a constante 12, tá? Quando a cabeça está ali insinuada. Mas se a cabeça do bebê está móvel, você usa 13, a constante 13. Se a cabeça do bebê está bem profunda, você usa a constante 11. Então, 155 vezes a diferença entre a altura uterina e essa constante, 11, 12 ou 13, vai dar uma estimativa muito próxima da realidade do peso fetal. Tá? Mas essa medida da altura uterina traz outras informações ainda mais importantes do que a estimativa do peso fetal. Nós podemos estimar a idade gestacional. Nós podemos estimar também como é que está o crescimento do bebê, se está restrito, né? Se está acima do normal. Tem uma ideia do volume de líquido amniótico, né? Da placenta. Por exemplo, se você está tendo uma gravidez molar, né? Que ela vai ter um tamanho de útero muito maior do que a idade gestacional esperada, né? Para aquele tamanho de útero. Então, são informações importantes que a gente pode ter só medindo a altura uterina. Como é que se faz essa medida? Você coloca a fita aqui na borda superior da síntese púbica, né, com a mão, e exatamente na linha mediana do abdômen, você vai até o fundo uterino e tira ali a medida em centímetros. Tá? É bem simples, fácil, indolor e sem custos nenhum, né, para fazer essa avaliação, que tem uma informação extremamente útil para o acompanhamento. E aí você vai preenchendo as curvas. Né? Com a manobra, essa medida do fundo uterino, né, depois nós vamos fazer agora a avaliação da estática fetal e depois a dinâmica fetal. A estática fetal, nós utilizamos as manobras de Leopold. São 4 tempos, né, para fazer essa avaliação da estática. Como é que o bebê está dentro do útero da mãe? Né? O primeiro, nós avaliamos o fundo uterino, então nós fazemos a palpação para ver ali se a gente palpa a apresentação. Né? Depois a gente faz, a segundo tempo, a avaliação lateral, abraçando o bebê para ver se a gente consegue palpar alguma parte fetal, e você vai saber que o dorso está para o outro lado, né? E aí você vai saber se ele está em situação longitudinal, transversa, oblíqua, né? E também vai ver se o dorso está para a esquerda ou para a direita, que aí vai nos dar uma informação muito interessante isso aí. Se o dorso estiver para a esquerda e a cabeça, a apresentação for cefálica, ou seja, a parte inferior do bebê que se apresenta para a pelvis é a cabeça, isso aí já nos dá uma informação extremamente útil, onde nós vamos auscultar o coração do bebê. Né? A terceira manobra é a pinça, que é exatamente
essa fase aqui, onde nós vamos confirmar a apresentação. Quando é cefálica é muito fácil, você sente aquela superfície lisa, contínua, endurecida, não depressível, né? E na última manobra nós vamos avaliar com essa palpação invertida. Nós fizemos lá a primeira, o fundo útero, agora nós vamos inverter e pegar aqui a base, né, da pelvis, nós vamos ver se a cabeça está encaixada ou não está encaixada. Então, é um procedimento simples, você faz em alguns segundos e você consegue muitas informações com essa avaliação das manobras de Leopold, né? Nesses 4 tempos, nessa sequência de tempos que nós estamos falando, tá? Eu vou avaliar a situação, a posição, a apresentação, né, o local de ausculta, e muitas vezes isso já nos dá uma ideia também da variedade de posição. Quando estiver na aula prática, peço ao professor para apresentar isso no boneco ou fazendo uma avaliação lá na enfermaria, né, vocês vão ver como é simples e extremamente interessante essas manobras de Leopold, tá? Bom, com isso aí nós vamos identificar o foco de ausculta do bebê. E aí eu posso avaliar agora a vitabilidade do bebê. Já avaliei como é que está a questão da idade gestacional, do crescimento do bebê, né, a estática do bebê, como é que ele está, e agora nós vamos ver a vitabilidade, auscultar o coração do bebê. E aí essa ausculta, geralmente a gente faz por essa região aqui posterior, próxima à coluna cervical, né? Essa região aí é onde a gente vai conseguir captar os batimentos cardiofetais, tá? Se ele está para a esquerda, se está para a direita, se ele está no quadrante inferior ou superior. Se ele está no quadrante inferior, é uma apresentação cefálica, não tenha dúvida. Se está no quadrante superior, pode ser uma apresentação pélvica, né? Então, são várias informações que a gente vai tendo aqui, né? No caso aqui, a apresentação pélvica ou a situação transversal e a apresentação córmica, de ombro, né? Que é uma situação bem rara, raríssima, mas também a gente pode detectar nessa avaliação aí. Como é que a gente ausculta o bebê? Se a gestação tem menos de 5 semanas, só é possível fazer essa ausculta com um ultrassom. Não precisa ser um equipamento de última geração, mas tem que ser um ultrassom, porque não dá para auscultar com outros instrumentos. Se a gravidez tem mais de 5 semanas, né, tem pelo menos aí em torno de 12 semanas para cima, já dá para escutar com o sonar Doppler, né? E a partir de 20 semanas, nós conseguimos escutar até com o PINAR, que é um estetoscópio obstétrico. Então, lógico que a partir de 20 semanas a gente consegue facilmente avaliar essa vitabilidade fetal com ultrassom, né, com o Doppler, né? Mas também pode ser feito sem aparelho nenhum, só com um estetoscópio de PINAR. Esses são alguns métodos, né, que a gente pode utilizar para a avaliação da vitabilidade fetal. E aí, se a frequência está entre 110 e 160, né, isso aí já nos dá um sinal de que há uma normalidade nessa gestação em relação à vitabilidade fetal.